Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na última videoaula sobre a harmonia das funções reprodutivas. Mas antes da gente falar sobre os conteúdos novos, vamos fazer uma revisão rapidinha aqui da aula passada. Vamos falar um pouco sobre esses hormônios, né? Então, eu tenho o hipotálamo, que é um órgão que fica presente aqui na nossa nuca, faz parte do nosso cérebro, fica dentro da nossa caixa craniana. Esse hipotálamo ele vai enviar uma mensagem para a hipófise. Ele vai estimular a hipófise, que é outro órgão, a produzir dois hormônios, o LH e o FSH. LH, hormônio luteinizante. FSH, hormônio folículo estimulante. Vamos ver o que cada um faz e como eles atuam no nosso corpo. O LH nas mulheres estimula a produção de estrogênio e progesterona através da formação do corpo lúteo, que vai estimular o desenvolvimento de características sexuais secundárias, crescimento dos seios, crescimento dos pelos, ok? Alargamento do quadril, surgimento das curvas. E também, além das características secundárias, é ele que vai conservar o endométrio, que é a parede do útero, caso haja uma gravidez. Já o FSH, nas meninas, o que vai fazer? Em mulheres, ele vai atuar diretamente nos ovários, estimulando o amadurecimento dos folículos e na produção de estrogênio. Nos homens, o LH ele vai estimular a produção de testosterona através das células de Leydig, que atuam também no amadurecimento dos órgãos sexuais, no surgimento de características sexuais secundárias nos meninos e no impulso sexual, na libido, na vontade de ter essa vontade de fazer sexo, digamos assim. Em homens, já o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai atuar nos testículos e vai estimular o desenvolvimento das espermatogônias. Lembrando que a espermatogônia é a célula primária para a formação do espermatozoide. Então, vamos já entrar no assunto novo. Na aula passada, nós paramos no sistema genital masculino e feminino, e hoje nós vamos dar continuidade ao sistema genital feminino porque ele é mais comprido e ele é muito mais complexo do que o masculino. Então, vamos lá. Vamos falar sobre ovulação. A ovulação nada mais é do que esse momento de liberação do óvulo pelo ovário. O ovário, que é esse órgão bem aqui, libera o óvulo para as tubas uterinas. Aqui é como se a gente pudesse ver dentro, se eu tivesse puxado um zoom grandão. E a gente pudesse ver dentro dele. Então, aqui a gente consegue ver a formação do folículo, que é essa estrutura rosa, né, em volta do óvulo, que é essa bolinha amarela, até que ele amadurece completamente graças aos hormônios femininos. E a gente tem bem aqui a liberação do óvulo, que é essa estrutura amarela, essa bolinha amarela. Então, vamos lá. A ovulação ela vai ocorrer durante o período fértil, que é geralmente mais ou menos, né, por volta do 14º dia do período menstrual da mulher. Essa liberação ocorre devido à grande quantidade de progesterona e estrogênio, que são os hormônios responsáveis pela ovulação. Na ovulação, há a ruptura do folículo ovariano, que é essa estrutura rosa bem aqui em volta do óvulo. O folículo é que vai preparar o óvulo, vai amadurecer esse óvulo para que ele possa ser liberado para as tubas uterinas, ok? Esse óvulo leva cerca de 3 a 4 dias para chegar ao útero. Então, ele é liberado aqui nas tubas uterinas, o óvulo é liberado pelo ovário nas tubas uterinas, mas ele meio que demora um pouco para chegar até o útero. Aqui a gente tem o útero, aqui a gente tem as tubas uterinas, que é como se fosse o caminho que leva desde o ovário até o útero. Aqui eu tenho o ovário, então o caminho que esse óvulo percorre desde quando ele é liberado para que ele chegue até o útero, demora de 3 a 4 dias geralmente, mas isso vai de organismo para organismo. Aqui a gente tem uma imagem real da liberação de um óvulo e um folículo. Aqui a gente consegue ver bem, ó, o folículo bem aqui a gente tem o folículo. E essa estrutura amarela bem aqui, que parece uma esfera do dragão, é o óvulo sendo liberado para as tubas uterinas. Então, aqui a gente tem uma imagem de desenho, né? Mas aqui a gente pode ver uma imagem real de como ocorre essa
ovulação, que é a liberação do óvulo pelo ovário para as tubas uterinas. Bem, quando esse óvulo ele é liberado, se há relação sexual sem proteção, o que geralmente acontece é a fecundação. E a fecundação, vocês sabem muito bem o que é. A gente já falou sobre isso várias vezes quando a gente estava falando sobre reprodução, que é a união, que é o encontro das células reprodutivas, ou seja, no caso do ser humano, óvulo e o espermatozoide, ok? A fecundação ela ocorre enquanto o óvulo se encaminha para o útero. Muita gente acha que a fecundação ocorre no útero, mas não é assim. A fecundação ocorre na tuba uterina. Aqui eu tenho um óvulo sendo liberado. E aqui vocês podem ver os espermatozoides se encaminhando para junto do óvulo. Então, o espermatozoide ele tem que percorrer todo esse caminho aqui pelas tubas uterinas para que ele possa chegar até um óvulo. Então, é importante lembrar, a fecundação não ocorre no útero. A fecundação ocorre ainda nas tubas uterinas. Para que haja sucesso nessa fecundação, devem ser liberados, através da ejaculação de sêmen, milhões de espermatozoides. Só que desses milhões, só um consegue penetrar no óvulo. A gente tem o sortudo, que foi mais rápido, né, que chegou lá no óvulo. Então, lembrem-se que se ele libera milhões, né, milhões de espermatozoides são liberados junto com o sêmen, isso é para dar mais chances de ter variabilidade genética. Se não houver fecundação, se não acontecer esse encontro, seja porque não houve relação sexual ou porque houve relação sexual, mas com proteção, os níveis de progesterona e estrogênio da mulher vão diminuir. Lembre-se que o corpo feminino se prepara o mês inteiro para rolar uma gravidez, mas às vezes não rola, né? Então, quando isso não acontece, o teu corpo percebe que já passou da hora, então ele diminui a taxa de progesterona e estrogênio. E o óvulo, ele é descartado, ok? O óvulo e a parede do útero são descartados. A parede do útero a gente chama de endométrio, ok? E esse descarte, tanto do óvulo como da parede do endométrio, nós chamamos de menstruação. Então, vamos falar um pouco sobre menstruação, né? A gente já falou que menstruação é o processo de descarte do óvulo e da parede do útero, que é o endométrio, quando não há fecundação. Se teve fecundação, vai ter gravidez, não vai ter menstruação. Agora, se o teu corpo se preparou o mês inteiro para receber uma fecundação, mas isso não aconteceu, teu corpo diminui as taxas de progesterona e estrogênio e a gente tem a eliminação desse óvulo e dessa parede do útero. A menstruação ela começa geralmente, ok? Não é sempre, mas geralmente entre 10 e 14 anos de cada mulher. E dura toda a vida fértil dela. Chega um momento em que a mulher não é mais fértil, que é o momento da menopausa. Mas enquanto ela é fértil, a menstruação ocorre. A cólica menstrual, que é uma coisa muito comum na menstruação, ocorre porque o teu útero ele é feito de músculo, de tecido muscular. E tecido muscular tem a função de movimentação, de contração involuntária. Esse tipo de músculo que forma o teu útero tem contração involuntária. Então, você não manda nesse músculo, ele não se contrai quando você quer. A cólica menstrual é o teu útero se contraindo para liberar a parede do endométrio e o óvulo, que não foi fecundado. Outra coisa que acontece bastante, né, que nós vimos, é a TPM. O que é a TPM? A TPM é a tensão pré-menstrual. São momentos antes da menstruação, antes do sangramento, né, que ocorre devido à diminuição de hormônios e progesterona e estrogênio. E o que isso causa? Isso causa certas mudanças de humor, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente fica com raiva de todo mundo. Também causa algumas meninas sentem enjoo, vontade de vomitar, dor de cabeça e o inchaço, né? A gente se sente muito inchada antes da menstruação. E isso é devido a essa diminuição dos hormônios no nosso corpo. Só para situar vocês, aqui a gente tem o útero, aqui no meio. E a gente tem a parede do endométrio, que cresce esperando que um bebê venha. Isso aqui fica cheio de tecido. O endométrio é isso aqui, fica cheio de tecido. E quando o óvulo que está aqui se encaminhou para cá
não é fecundado, o que acontece? Todo esse endométrio, todo esse óvulo que se preparou durante o mês inteiro é descartado e sai através do canal vaginal, ok? Sai pela nossa vagina. Agora a gente vai falar um pouco sobre gestação. A gente falou que no caso de não haver fecundação, ocorre a menstruação. Mas quando há fecundação, nós teremos uma gravidez, né? Geralmente tem uma gravidez. Então, se há fecundação, que é o encontro desses gametas sexuais, vai se formar uma coisa chamada de célula-ovo, ou também pode ser chamada de zigoto, que se encaminha para se fixar aqui no útero. Então, quando ocorre a fecundação e vai rolar a gravidez, todo esse endométrio que se preparou o mês inteiro, ele vai ter essa função, é o momento dele. Então, o zigoto ele vai se fixar aqui no endométrio, bem aqui na parede do endométrio. No interior do útero, o embrião fica envolvido por líquido amniótico, dentro de uma bolsa, né, que é a famosa bolsa. Essa bolsa o bebê vai ficar dentro dessa bolsa cheio de líquido amniótico, que vai proteger ele contra esses impactos externos, caso haja algum choque, completando seu desenvolvimento, que dura cerca de 9 meses. Depois desse estágio, apenas o aborto, ou espontâneo ou provocado, pode interromper essa gravidez. Depois que ele está fixado, só um aborto pode retirá-lo. E ele pode ser ou espontâneo, né, que acontece com muitas mulheres, que muitas falam, não consegui segurar o bebê não ficou bem fixado, alguma coisa assim. Ou provocado, principalmente em casos de abuso sexual. Caso o processo de gestação tenha continuidade, né, não ocorra aborto espontâneo, nem aborto provocado, e a mulher de fato queira ser mãe, né, a menstruação para de ocorrer, porque teve fecundação, não precisa nada ser descartado, porque o óvulo foi usado e o endométrio também. E o corpo tem a responsabilidade de nutrir e proteger aquele novo serzinho, né, que está se desenvolvendo dentro do útero da mãe. Aqui a gente tem os meses de gestação, leva 9 meses, mas sabe o que é curioso? Não é toda essa duração da gestação, geralmente as pessoas veem em semanas, né? Aqui no Brasil é de 35 a 40 semanas, mas dependendo do país podem ser mais ou menos semanas. Interessante. Bem, agora a gente vai falar sobre gêmeos, né? Quando ocorre a gestação, quando a mulher quer seguir com a gravidez, às vezes ocorrem de nascerem 2 bebês ao mesmo tempo, ou mais, né? 2, 3, 4, 5. Já vi até nascerem 8 bebês ao mesmo tempo numa mulher. Só que para que nasçam gêmeos, existem 2 condições, né? 2 situações para que nasçam gêmeos. A primeira delas é quando a mulher libera 2 óvulos ao mesmo tempo durante o período de ovulação, né? Ela vai liberar 2 óvulos. Geralmente isso não acontece, nós mulheres liberamos 1 a cada mês, mas pode ocorrer de uma mulher liberar 2 ao mesmo tempo. Então, quando uma mulher libera 2 óvulos, e esses 2 óvulos são fecundados por espermatozoides diferentes. Então, nesse caso, como foram 2 óvulos diferentes, que foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes, eles vão resultar em 2 indivíduos diferentes. Vão nascer dois irmãos diferentes. Eles não vão ser parecidos fisicamente, eles não vão ser idênticos, né? Esses tipos de gêmeos, eles são chamados ou de gêmeos fraternos, ou de gêmeos não idênticos, ou bivitelinos. Aqui nós temos gêmeos não idênticos, que, ok? São gêmeos, porém são diferentes. Tanto no sexo, né? Alguns podem ser ou menino ou menina, né? E diferentes fisicamente também. Ou aqui a gente tem o caso de 2 meninas que são irmãs gêmeas, porém completamente diferentes. Porque são resultado de 2 óvulos diferentes fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Então, acredito que uma pareça mais com a mãe e a outra mais com o pai. A segunda situação para que nasçam gêmeos que é rara, inclusive, é de uma mulher liberar um óvulo e esse óvulo ser fecundado por um espermatozoide, porém, enquanto o zigoto está se desenvolvendo, esse zigoto se divide em 2 grupos de células. Então, como esses 2 indivíduos, né, que se dividiram lá no zigoto vão dar origem a irmãos,
né, eles vão ser gêmeos idênticos, iguais fisicamente. Por quê? Porque eles são originados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, a combinação de genes deles é a mesma, por isso eles vão nascer exatamente iguais fisicamente. Aqui a gente tem um exemplo de gêmeos idênticos. São originados do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, vamos falar agora sobre parto. Né? Após 38 a 40 semanas de gestação, que é o período que o bebê fica dentro da mãe, o novo indivíduo nasce a partir de um processo chamado de parto. No momento do parto, a gente tem o rompimento da bolsa amniótica, que é que a gente já vê muito em filme, né? Ai, meu Deus, a bolsa estourou, a bolsa estourou. Que bolsa é essa? É a bolsa amniótica. E o líquido que ficava dentro dessa bolsa sai através da vagina, que a gente pode ter uma imagem desse líquido saindo através da vagina. E o bebê já se preparando para poder sair também pelo canal vaginal. Depois se iniciam as contrações do útero. Lembra que a gente falou lá na menstruação que o teu útero se contrai para a liberação do endométrio e do óvulo quando eles não são utilizados? No momento do nascimento, o teu útero também vai se contrair. Por quê? Porque ele tem que expulsar o bebê. O bebê tem que nascer, então ele começa a expulsar. E bem aí nós temos as contrações. Os ossos do quadril da mãe vão começar a se deslocar um pouco para que ela tenha passagem, né? E também o canal vaginal começa a se dilatar para que haja espaço para a passagem da criança, até que ela saia aqui pelo canal vaginal da mãe dela. Esse é o parto normal. Mas também nós temos um outro tipo de parto que tem se tornado moda, né? Muitas mulheres têm escolhido esse tipo de parto, que é o parto cesariana, que é um processo cirúrgico e muito arriscado às vezes. Ele tem que ocorrer sob anestesia. Por quê? O bebê ele é retirado do corpo da mãe através de um corte. Esse corte é feito no abdômen, bem aqui na barriga da mãe, e no útero, bem aqui, ó, a parede do útero, para que ele possa ser retirado. O parto cesariana geralmente ele tem que ser considerado como uma alternativa, caso o parto normal não seja possível. Mas hoje em dia, já com as tecnologias e graças à preferência das próprias mães, muitas delas preferem o parto cesariano do que o parto normal. A única contraindicação é que a recuperação do parto cesariano é muito mais longa, muito mais lento, né? E precisa de muitos cuidados, já que foi uma cirurgia muito invasiva, né? A gente teve um corte no abdômen e um corte no útero. Então, isso leva tempo para cicatrizar. Ao contrário do parto normal, que geralmente as mulheres já saem no outro dia andando, né, para suas casas, falando e tudo mais. Passado todo esse período reprodutivo, né, a gente falou que existe uma vida fértil na mulher. Ocorre um processo chamado de menopausa. A menopausa é a redução dos níveis de hormônio reprodutivo e ela vai ocorrer logo após a última menstruação. Ao contrário dos homens, nós mulheres temos um número de óvulos limitados. A gente já nasce com esses óvulos dentro do nosso ovário, eles ficam só esperando o amadurecimento, né, no período da puberdade. E nós temos um número limitado de óvulos. A gente não pode engravidar a vida inteira, né, até a velhice. Então, o nosso período fértil, né, ele vai geralmente entre os 45 a 55 anos. Depois da nossa última menstruação, ocorre o processo de menopausa. A partir da menopausa, a mulher não está mais apta a ter filhos, a menos que ela faça um tratamento, né? Então, com a menopausa, vem alguns sintomas, como aumento de gordura corporal, diminuição da massa muscular, diminuição de massa óssea e alteração no humor, ok? Outra coisa que é muito comum da menopausa é que as mulheres sentem muito calor. Elas acham que elas têm essa sensação térmica de muito calor, graças a essa diminuição dos hormônios reprodutivos femininos. Bem, pessoal, é isso e até a próxima aula.